A pequena cidade de Caleira era conhecida por suas fábricas, que durante décadas foram o coração pulsante da economia local. Entre todas, uma em particular se destacava: a fábrica de bonecos Feltrin. Fundada no início do século XX, a Feltrin era famosa por produzir os bonecos mais detalhados e realistas do mercado, cada um feito à mão por habilidosos artesãos. A fábrica prosperou por muitos anos, mas com o avanço da tecnologia e a chegada de brinquedos eletrônicos, a demanda por bonecos artesanais caiu, e a Feltrin fechou suas portas, deixando para trás apenas uma estrutura envelhecida e cheia de poeira. A fábrica foi abandonada com o passar dos anos. A história dos bonecos Feltrin tornou-se uma lenda local. Diziam que os bonecos nunca foram vendidos. Permaneciam dentro da fábrica esperando por seus donos. Mas havia outra história, muito mais sinistra, que poucos ousavam mencionar. A de que a fábrica estava assombrada pelos espíritos dos trabalhadores que ali perderam suas vidas em circunstâncias misteriosas. Décadas após o fechamento, a fábrica foi adquirida por uma empresa de construção que planejava demolir o prédio e construir um moderno complexo de apartamentos. O encarregado do projeto era um homem chamado Carlos, um engenheiro civil experiente, conhecido por sua eficiência e dedicação ao trabalho. Para ele, a história dos bonecos e dos trabalhadores era apenas uma lenda, nada que pudesse atrapalhar seus planos. Carlos começou as obras da demolição, mas logo percebeu que algo estava errado. Os trabalhadores que contratou para o serviço começaram a relatar coisas estranhas. Eles ouviam sons de máquinas funcionando à noite, mesmo quando a fábrica estava vazia. Alguns afirmavam ter visto sombras se movendo entre as antigas máquinas, como se alguém ainda estivesse trabalhando lá. O mais perturbador, porém, eram os relatos de bonecos que apareciam em diferentes partes da fábrica, como se estivessem se movendo sozinhos. No início, Carlos ignorou as histórias, acreditando que eram apenas superstições. No entanto, à medida em que as semanas passavam, os incidentes se tornaram mais frequentes e perturbadores. Um dos trabalhadores, um homem chamado João, desapareceu misteriosamente durante o turno da noite. Ele foi visto pela última vez entrando em uma das áreas mais antigas da fábrica, onde os bonecos eram montados à mão. Sua ausência causou pânico entre os outros trabalhadores e muitos começaram a recusar o trabalho noturno. Decidido a descobrir o que estava acontecendo, Carlos decidiu investigar a fábrica por conta própria. Ele entrou no prédio à meia-noite, armado apenas com uma lanterna e uma determinação cega de provar que não havia nada de sobrenatural ali. O interior da fábrica era sombrio e opressivo, com cheiro de poeira e óleo antigo impregnando o ar. As máquinas estavam enferrujadas e cobertas de teias de aranhas, mas ainda assim havia uma sensação desconcertante de atividade, como se a fábrica estivesse apenas adormecida, esperando para ser acordada. Antes de continuar, eu gostaria de te convidar para que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse like nesse vídeo e compartilhasse nossos vídeos com um amigo que gosta desse tipo de tema. E eu vou te convocar para que você seja um apoiador do nosso canal. Abaixo na descrição eu vou te deixar informações para que você entenda como ser um apoiador do nosso canal.
Enquanto caminhava pelos corredores escuros, Carlos começou a ouvir o som baixo e rítmico, como o bater de um martelo. Seguindo o som, ele chegou à antiga sala de montagem, onde os bonecos eram criados. A sala estava cheia de prateleira, cada uma delas carregada com bonecos inacabados. Seus olhos vazios pareciam seguir Carlos enquanto ele se movia. No centro da sala, ele encontrou algo que gelou seu sangue. Um boneco estava sentado em uma cadeira com as mãos apoiadas em uma pequena bancada. Ao lado dele, havia um martelo e várias peças de bonecos espalhadas pela mesa. O boneco estava vestido com uniforme de trabalho idêntico ao que os antigos artesãos da fábrica usavam. Mas o mais assustador era o fato de que o boneco parecia estar se movendo, seu pequeno martelo batendo ritmicamente em uma peça de madeira. Carlos ficou paralisado, incapaz de acreditar no que estava vendo. Ele sabia que era impossível para um boneco se mover sozinho, mas ali estava, trabalhando como se fosse um dos antigos trabalhadores. Lentamente, o boneco parou de martelar, levantou a cabeça e seus olhos vazios fixaram-se em Carlos. Antes que ele pudesse reagir, a porta atrás dele se fechou com um estrondo e a sala foi mergulhada em uma escuridão total. A lanterna de Carlos piscou e apagou, deixando-o sozinho no escuro, com apenas o som dos pequenos passos ecoando ao redor dele. Ele tentou ligar a lanterna novamente, mas seus dedos tremiam tanto que ele mal conseguia segurá-la. Quando finalmente conseguiu acender a luz, ele viu que os bonecos na prateleira haviam desaparecido. A sala estava vazia, exceto pelo boneco que ainda estava sentado na cadeira, agora com um sorriso macabro no rosto. Carlos recuou, tropeçando em algo no chão. Quando olhou para baixo, viu que parecia ser uma ferramenta antiga coberta de sangue seco. Ele percebeu que o chão estava cheio de manchas escuras, como se algo terrível tivesse acontecido ali naquele local há muito tempo. Pânico tomou conta dele e ele correu em direção à porta tentando abri-la, mas a porta estava trancada, como se algo ou alguém quisesse mantê-lo preso ali dentro. De repente, ele ouviu um som suave, quase imperceptível, mas que fez seu coração quase parar. Era o som de risadas pequenas e agudas vindas de todas as direções. Ele girou em volta, apontando a lanterna desesperadamente para a sala, mas não conseguiu ver nada. As risadas continuaram cada vez mais altas, até que se tornaram ensurdecedoras. Foi então que Carlos percebeu que os bonecos não estavam apenas se movendo, eles estavam vivos. Eles começaram a aparecer novamente, surgindo das sombras, seus pequenos corpos se movendo com uma graça assustadora. Eles o cercaram, bloqueando todas as saídas. Carlos tentou assustá-los, mas eles eram rápidos, desviando-se de seus golpes com uma agilidade sobrenatural. Os bonecos o empurraram de volta para a sala de montagem, onde o boneco sentado na cadeira ainda o estava observando. Carlos sentiu uma presença atrás dele e virou-se para ver um boneco particularmente grande, vestido com uniforme de capataz. O boneco segurava uma ferramenta antiga idêntica àquela que Carlos havia encontrado no chão. Com um movimento rápido e preciso, o boneco ergueu a ferramenta e o golpeou contra a cabeça. A escuridão envolveu Carlos. Tudo ficou em silêncio. Quando ele recuperou a consciência, estava deitado no chão da sala de montagem, mas algo estava diferente. Ele tentou se levantar, mas seu corpo não respondia como deveria. Suas articulações eram rígidas e seus movimentos mecânicos. Quando olhou para baixo, viu com horror que suas mãos eram agora de madeira, com juntas articuladas e dedos sem vida. Carlos percebeu, com um choque terrível,
que ele havia se tornado um dos bonecos. Ele tentou gritar, mas sua boca de madeira só conseguia abrir e fechar sem emitir som. Ele estava preso, condenado a trabalhar na fábrica para sempre, como os outros bonecos que o cercavam. Agora, a fábrica de bonecos Feltrin continua de pé, abandonada e esquecida pelo mundo exterior. Mas aqueles que se aventuram perto dela à noite dizem que ainda podem ouvir o som suave de martelos vindo de dentro dela. E às vezes, se você olhar atentamente pelas janelas quebradas, pode ver pequenas figuras se movendo nas sombras, trabalhando incansavelmente, esperando pelo próximo tolo que ousar entrar na fábrica.